Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Faccheri, né? E hoje eu venho aqui participar com vocês nesse curso para falar de um escritor super bacana, super interessante. Mas eu vou me apresentar primeiro, conversar um pouquinho com vocês e aí a gente conversa sobre esse universo da literatura hispano-americana, tá bom? Eu sou professor há isso é bacana. Há 12 anos já, professor da área de letras, português e espanhol. Já dei aula para todos os segmentos possíveis, desde o ensino fundamental 1 até a pós-graduação, né? Então já passei por vários lugares. Desde 2016, eu estou como professor do Instituto Federal de São Paulo e este ano, no campus de Itaquaquecetuba, eu estou como diretor adjunto educacional, né? Então, eu tenho essa formação profissional. Quanto à minha formação acadêmica, eu digo que sou prata da casa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, porque eu fiz a graduação em letras, o mestrado e o doutorado em letras na mesma instituição. Meu doutorado foi defendido em 2018, na área de literatura hispano-americana, em específico na literatura centro-americana, que é uma literatura que não chega muito para a gente, né? Chegam mais os clássicos, como, por exemplo, o Rubem Darío, que tem ali um alcance maior, chega um Miguel Ángel Astúrias, né? Que são aí escritores que a gente costuma ver. Mas, em específico, hoje eu venho trazer para vocês a literatura centro-americana contemporânea, né? E venho falar de um escritor que eu venho estudando há alguns anos e eu gosto muito, né? Que é o Rodrigo Rei Rosa, ok? Em específico, eu vou trabalhar a questão da violência na literatura do Rodrigo Rei Rosa, meu xará, né? Uh, Vou explicar um pouquinho quem que ele é, vou falar um pouquinho dos textos dele e vou fazer a análise para vocês, tá bom? Basicamente, o Rodrigo Rei Rosa é um escritor que tem uma visibilidade para o universo hispano-americano, mas para a gente aqui no Brasil ele não tem tanta aderência, né? É muito interessante como a gente vai observando isso no mundo em geral, né? A gente vai vendo essas seletividades que acontecem, né? Por que eu falo de seletividades? É muito interessante como os autores sul-americanos eles passam as barreiras editoriais e territoriais e chegam em outros lugares, mas autores, por exemplo, centro-americanos, eles não chegam aqui, por exemplo, no Brasil, nem em alguns países aqui vizinhos, tá? O nome do Rodrigo Rei Rosa ele é veiculado na América Central com muita força, na América do Norte também. Ele é o terceiro escritor mais lido atualmente na Espanha, então passa o Atlântico, atravessam ali os oceanos, os mares, é lido lá, mas aqui a gente tem pouco conhecimento sobre ele, por exemplo, né? E não só ele, outros autores em si. Basicamente, como eu disse, eu trabalho a questão da violência no texto, nos textos do Rodrigo Rei Rosa. Mas eu já falo um pouquinho sobre essa questão da violência, tá? Vou colocar aqui para vocês terem uma ideia de um pouco da formação de quem é o Rei Rosa, né? Não adianta a gente falar do Rei Rosa sem saber quem ele é. Então, vou colocar aqui para vocês. Só esperar a liberação. Isso. Aqui vocês têm uma foto do escritor, o Rodrigo Rei Rosa, tá bom? Ele nasceu na Guatemala em 1958, nasceu na capital, tá bom? Ele é tradutor, é escritor de contos, ensaios e romances, tá? O que é bacana sobre a trajetória do Rodrigo Rei Rosa é que, por ser guatemalteco,
E aí ele remonta toda uma tradição, né, histórico-literária, se a gente for pensar, que é trazida e que é marcada pela figura do Miguel Ángel Astúrias, né, que é ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Então, tem essa responsabilidade, visto também que a Guatemala já tinha ganhado um prêmio Nobel. Então, ser escritor na Guatemala acaba tendo esse peso, né, essa responsabilidade. Mas já eu explico melhor essa ideia. Quantas premiações ele ganhou? Em 2004, o Prêmio Nacional de Literatura, que leva o nome do Miguel Ángel Astúrias, ele ganhou o Prêmio Ibero-Americano de Letras José Donoso, que é dado por uma universidade no Chile, tá? O José Donoso também é escritor, e isso foi em 2015. Por que falar dessas premiações? Como eu disse, ele é um escritor premiado, né? Mas a gente não tem informação sobre isso. Ele ganhou o prêmio, as novelas dele, na verdade, os romances dele, foram traduzidos para vários idiomas, né? Inclusive, ele ganhou um prêmio na China por conta de um romance que nós vamos ver hoje, tá? Que eu vou falar um pouquinho, que é Los Sordos, Os Surdos, está traduzido aqui no Brasil, tá? O que é interessante da vida do Rodrigo Rey Rosa? Ele nasceu em 58, tem 62 anos, é uma pessoa que presenciou a Guerra Civil na Guatemala. Isso é muito importante a gente dizer, porque a Guatemala é um país que teve curtíssimos períodos de democracia, efetivamente, né? Se a gente pega desde o período lá da independência da coroa espanhola até 1996, a gente tem quase 150, 170 anos, né? Que é 1920, 1824, se eu não me engano, a independência, que tem a formação ali do estado da Guatemala. E desde lá até 1996, a Guatemala passou por vários períodos de oligarquia e de ditaduras. Somente por um período de 10 anos, entre 1945 e 1954, é que realmente, nessa janela, nessa lacuna, é que a Guatemala teve um período de democracia realmente, né? Por que é importante a gente fazer esse panorama? E falar também da Guerra Civil? Porque a Guerra Civil na Guatemala foi muito forte, foram 2 períodos de Guerra Civil, mas foram 36 anos de Guerra Civil, né? Foi de 1960 até 1996, por isso que eu fiz essa linhagem desde a independência da coroa espanhola até 1996. São 36 anos que a Guatemala passa em guerra civil. Então, grupos guerrilheiros tentando se livrar ali, tentando trazer a independência para a Guatemala no sentido da democracia, porque ainda era um período ditatorial. Foi um período muito obscuro, em que nós tivemos várias questões de violência ali, violência estatal, institucionalizada, estrutural, que se a gente for observar, foi um período que praticamente criou-se, né, as bases do que hoje nós temos como Estado-nação da Guatemala, né? E a gente, quando fala de Estado-nação guatemalteca, é bem interessante, porque muitos estudiosos dizem que o Estado-nação guatemalteco, ou o Estado-nação Guatemala em si, ele nasceu com um projeto social falido. Por quê? A constituição da população guatemalteca, ela é basicamente indígena, né? Então, a gente tem os indígenas, a gente tem aqueles que são descendentes de indígenas e uma pequena porcentagem que seriam de brancos ou negros, mas mais brancos, né? E se a gente for ver essa divisão, nós temos ali aqueles que são legitimamente indígenas e seus ascendentes ocupam 70%, 75% a 80% da população guatemalteca.
E o projeto de Estado-nação da Guatemala desconsiderava essa população. Então, significava que era guatemalteco aqueles que eram minoria, 20% da população. Então, foi construída essa nação a partir de uma exclusão social, né? E foi fomentada na cabeça das pessoas, né, daquela população, que ser indígena, que ser uma pessoa de uma etnia diferente à da branca, era ruim. Então, ocorreu também um processo de violência social, estatal também, que ocasionaram as limpezas sociais. Várias comunidades foram dizimadas, vários povoados foram limpados do mapa nesse período de guerra civil. Então foram 36 anos de um período muito complicado, muito complexo da gente compreender. A gente tem oficialmente por volta de 250 mil mortes registradas e um deslocamento de mais de 1 milhão de pessoas durante esse período. Fora os desaparecidos, que nós não temos informações, né? Principalmente porque quem trazia a informação oficial era o governo. E o governo era quem praticava essa violência. Então a gente não tem assim, um panorama claro, na verdade, não claro, real, dos desaparecidos, dos mortos. A gente tem o processo de migração. Então, se a gente for ver, a Guatemala sofreu muito com um projeto de Estado-nação que era excludente, era opressor e era violento, né? Então, é bem interessante a gente fazer essa contextualização. Por que falar disso? O Rodrigo Rey Rosa, ele presenciou a Guerra Civil na Guatemala. Ele nasceu em 58, ele ficou um período na Guatemala, isso é importante a gente dizer também. Ele passou grande parte da sua vida ali na Guatemala. Ele saiu, foi estudar fora. Na verdade, ele se tornou um exilado, porque o que acontece? A família dele foi perseguida. Ele não é de uma família de classe baixa, ele é de uma família de classe alta, né? Inclusive, o pai dele foi o primeiro a trazer cavalos de uma linhagem árabe para a Guatemala, então tem um reconhecimento social interessante, só que eles foram perseguidos. A mãe dele ficou sequestrada por 6 meses, então isso movimentou e, na verdade, trabalhou todas as questões psicológicas e mentais também do Rodrigo Rey Rosa, né? Ver a mãe sequestrada no período de 6 meses, depois ter o retorno, né, dela, mas a gente sabe que nunca é um retorno tranquilo, até pelo período que ela ficou sequestrada e tudo mais. Então é bem... a história da Guatemala e a história do Rodrigo Rey Rosa são histórias que estão pautadas pela violência social, né? Então é bem interessante a gente dizer isso. Ele sai um período ali na década de 80, mais ou menos, ele sai da Guatemala, vai para o Marrocos, onde ele conhece o Paul Bowles, que é um mentor dele, ele inclusive escreve, traduz textos do Paul, né? Depois ele vai para os Estados Unidos, ele faz essa transição Estados Unidos, Marrocos, e depois ele retorna, assim, para Guatemala, e hoje ele mora lá na Guatemala, né? Então, ele vivenciou o período da Guerra Civil, ele retornou a Guatemala mais ou menos ali na década de 90, quando estavam firmando-se os acordos de paz. Em 92 foi firmado um acordo de paz em El Salvador, e em 96 foi firmado um acordo de paz do governo com as guerrilhas na Guatemala. E ele está ali. E aí a gente tem, por isso que eu falo até 96, porque de 96 até agora, a gente tem um período de reconstrução do país, uma reconstrução da democracia, uma reconstrução daquele Estado-nação.
Mas os estragos que foram feitos anteriormente ainda permanecem, né? Nós temos sequelas, existem os traumas e tudo mais. Então é bem interessante a gente compreender esse panorama histórico para a gente ver como isso influencia na escrita dele, né? Naquilo que ele traz para a gente. Principalmente porque as obras dele, grande parte delas, estão centradas na Guatemala. Então, conhecer esse contexto histórico faz com que a gente entenda muito daquilo que ele traz, como a violência como um espaço, a estética da violência, que é aquilo que eu defendo no trabalho dele, que a violência não é um tema. A violência ali, ela passa por um projeto estético realmente, é performática, ela sai dessa estrutura temática para se tornar uma estrutura textual, lexical, de construção de personagens, de ambientação, de espaço, como eu coloquei, né, e que eu vou mostrar para vocês hoje. Também traz uma questão de desesperança, de frustração, exatamente porque a Guatemala teve muito pouco tempo de democracia, então qual é o pensamento dessa população, né, que viveu tudo isso? Qual é essa frustração? A corrupção que está em volta, como isso envolve todos os pensamentos das pessoas em si, né? Então, assim, é muito interessante, né? Por isso que eu trago ele para a gente conversar hoje, para falar sobre ele, porque ele é um escritor que apresenta novas estratégias narrativas na literatura da América Central, né? Por isso que eu falo da questão da estética da violência, né? E também tem um quê, se a gente for olhar os contos dele, os romances menos, mas a questão do real e do imaginário. Por que que o real e o imaginário a gente entra nessa dúvida e tudo mais? Porque a realidade se apresenta de uma maneira tão absurda que encontrá-la desta maneira faz com que a gente saia desse plano e procure tentar justificativas no imaginário. Então é bem interessante. Existe uma irracionalidade ou um absurdo exatamente dentro da realidade que é colocada, que faz com que a gente entre nesse conflito de tentar entender aquilo que está acontecendo ou não. Mas eu vou parar de falar de todas essas teorias sem apresentar o texto para vocês, porque parece que fica algo muito descolado. Então, vou apresentar o texto e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Eu selecionei trechos de 4 textos dele para a gente conversar. E aí eu coloco aqui para vocês, né, com essa apresentação, a violência como espaço na literatura do Rei Rosa, né? Então é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, ok? Então, qual que é a ideia que eu trago sobre a violência como espaço, tá? Que é exatamente o texto como um espaço violento, tá? Então, são estruturas linguísticas, a eleição aqui do léxico. São ambientes violentos ou espaços que representam a violência. Então, a violência não está como tema, a violência está posta na ambientação, naquilo que os personagens falam, que se tornou comum ou foi absorvido, né, por essas personagens que estão ali presentes, tá? E até uma descrição imagética da violência, que é algo interessante. Dentro da ambientação, a gente consegue ver que ali o ambiente construído é pautado por elementos violentos, ok? Eu pego 4 obras aqui, Piedras Encantadas, que é de 2001, Caballeriza, de 2006, El Material Humano, que é de 2009, e Los Sordos, de 2012. Os 2 últimos, Material Humano e Os Surdos, estão traduzidos para o português e estão aqui disponíveis no Brasil. Além desses 2 livros, nós temos também Severina, que é de 2011, que também está traduzida para o português, tá?
Inclusive, Severina se tornou uma produção cinematográfica, se eu não me engano, há 2 anos, tá? E de uma produtora brasileira, tá? Então, ele vem ganhando visibilidade, mas a população em si, ou até mesmo a academia, ainda não conhece o trabalho do Rei Rosa com tanto afinco, com tanta dedicação. Então, por isso que vale a pena a gente conhecer um autor como ele, tá bom? E os textos dele, sem dúvida. Essas 4 obras que eu vou analisar aqui, os trechos, são 4 romances, tá? Os 2 primeiros são romances mais curtos, os outros são romances mais encorpados, inclusive o material humano. É um texto muito interessante que a gente tem a oportunidade ali de conhecer realmente a violência estatal de uma maneira muito grande, tá? Ele não escreveu só romances, na verdade, ele começa escrevendo contos, e os contos dele também estão compilados em um livro que chama 1986 Cuentos Completos. Esse não tem tradução para o português, mas a gente consegue todos os livros dele pela editora Alfaguara, tá? Que ele firmou contrato há alguns anos com ela e ela acabou republicando alguns livros dele. Tá? Então vamos para o Piedras Encantadas, tá? Eu tenho essa descrição, mas eu faço um breve panorama para vocês sobre o livro. Piedras Encantadas conta a história de um personagem que ele está retornando a Guatemala, depois de um período fora, para resolver algumas questões, e acaba passando por uma série de situações complicadas, né? Inclusive sobre o atropelamento de uma criança e tudo mais, ok? E esta é a descrição inicial do livro, né, que é apresentado. E Piedras Encantadas, só para a gente entender, é o nome de uma gangue de crianças de rua, né? Que ali roubam em uma praça central da capital, né, da cidade da Guatemala. Então, vou ler aqui e a gente vai observar essas nuances da violência que eu quero trazer para vocês, ok? Então, diz assim: Guatemala, Centroamérica, el país más hermoso, la gente más fea. Guatemala, la pequeña república donde la pena de muerte no fue abolida nunca, donde el linchamiento ha sido la única manifestación perdurable de organización social. Ciudad de Guatemala, 200 kilómetros cuadrados de asfalto y hormigón, producido y monopolizado por una sola familia durante el último siglo. Prototipo de la ciudad dura, donde la gente rica va en blindados y los hombres de negocios más exitosos llevan chalecos antibalas. A segunda descrição que ele faz. La Reforma, Paseo de la Reforma. La despiadada reforma que abolió el derecho de los indígenas guatemaltecos a sus tierras comunales para que fueran convertidas en plantaciones de café. Era conmemorada por el nombre de la ancha avenida por donde rodaban, avenida abierta, aplanada y pavimentada, por los mismos indígenas cuyas tierras habían sido usurpadas por aquela reforma. Então, o que o Rei Rosa faz, esse narrador apresenta para a gente? Primeiro ele faz um panorama sobre o país, a cidade, e ele vai pegar o Paseo de la Reforma, que é uma avenida central da capital, né? Ele não vai falar aqui, o tema não é a violência. O tema aqui é a estruturação, a construção do país a partir, né? Ele fala que é o país mais formoso, mais bonito, mas as pessoas mais feias. E não é a característica física que as pessoas são feias. Existe uma quebra aqui também, né?
mas é para dizer das atitudes, que ele diz que é uma pequena república onde a pena de morte não foi abolida nunca. E aqui ele fala não é a questão só legal, tá? Ele fala que a pena de morte em si está relacionada com o dia a dia da população. Está relacionada com a questão da fome, da corrupção, que traz essa violência, a violência estatal que está institucionalizada. Então, a gente tem todo esse trabalho aqui, toda essa construção. A pena de morte não é só a pena de morte da legalidade, né? Está falando também da violência social, da violência cotidiana, né? A expectativa de vida é curta exatamente pela violência que foi propagada a princípio pelo Estado. E as pessoas incorporaram isso no seu dia a dia, né? Ele diz aqui, exatamente por isso que eu falo, porque onde o lixamento tem sido a única manifestação perdurável de organização social. Então perceba, como que você vai falar de uma sociedade. Você poderia falar várias coisas, mas aqui ele está dizendo basicamente a Guatemala é um país violento e tem motivos para ser violento, porque a escolha foi essa, um linchamento é a única manifestação de organização social que é reconhecida e tem durado. E realmente é muito comum a gente ver isso na Guatemala. Tá? Você fala, nossa, o linchamento. Sim. Existe na Guatemala os EISPAC, que são as patrulhas de autodefesa civil. As patrulhas de autodefesa civil foram instituídas na época das ditaduras, no período da Guerra Civil, e eram compostas basicamente por indígenas. E eram indígenas que oprimiam os seus próprios irmãos, né, outros indígenas, né? Era a patrulha de autodefesa civil, ela tinha o objetivo de suprimir os levantes das guerrilhas indígenas. E eram os próprios indígenas que trabalhavam nessas PACs, né, que eles chamavam. Então, é algo complexo, porque você vai contra a sua própria raça e todo o seu entendimento e construção primordial, né? E os linchamentos eram muito comuns e ainda são muito comuns na Guatemala, né? As pessoas são linchadas publicamente, principalmente no interior, né? Ele monta todo o ambiente, fala da cidade da Guatemala, da capital, falando de 200 quilômetros quadrados de asfalto e tudo mais, mas ele diz assim, foi produzido e monopolizado por uma só família durante o último século. Então, olha a oligarquia, olha o monopólio que nós temos, olha a diferença social, olha a violência que está sendo colocada porque você está colocando quase toda a população em desvantagem para benefício de outra parte da população, que é uma pequena parte da população, né? Então, é bem interessante a gente ter isso. É o protótipo de uma cidade dura, onde as pessoas ricas andam em carros blindados e os homens de negócio, que têm mais sucesso, usam jaquetas à prova de bala, né? Então, é essa compreensão que se tem. Para os mais ricos, tudo. Para os mais pobres, nada. Mas para todos a violência. A diferença é que os mais ricos eles podem se proteger com os carros blindados, com as jaquetas à prova de balas e tudo mais. E os mais pobres não, né? Não tem essa condição. Mas a violência ela está instaurada, ela permanece ali. Sobre o Passeio da Reforma, a gente tem essa mesma questão. Essa avenida, ele fala, ela foi criada nas terras que foram usurpadas dos indígenas. Detalhe, quem construiu esta avenida foram indígenas. Então, é uma complexidade muito grande que existe, né? E a violência
ambienta a construção dessa cidade, ok? Isso acontece no romance inteiro. Só para a gente passar aqui, olha como está interessante, eu vou ler esse trecho. Bajó por la Sexta Avenida hacia el Boulevard Liberación, conmemorativo del derrocamiento del primer intento de gobierno democrático en el Istmo. Dobló hacia las Américas, nuestra vil Avenida de las Américas, que no tenía nada que envidiar a su homónima neoyorquina. Para el inspector, las Américas aludía también a la famosa Escuela de las Américas en Carolina del Norte, donde algunos de los militares guatemaltecos más sanguinarios de la historia reciente habían recibido instrucción especial en técnicas de penetración en la sociedad civil, lavado de cerebros y tortura. A lo largo de esta avenida, en aquel bosquecillo de cipreses del Líbano, en el amplio arriate central, aparecieron los primeros cadáveres de víctimas de las operaciones de limpieza político-social, más de 30 años atrás, recordaba el inspector. Apartó la mirada, una mujer demente, bastante joven, morena y muy sucia, se había acuclillado cerca de un viejo árbol de yucca y se arremangó la falda para mostrar las nalgas e defecar. Essa imagem que ele traz para a gente é sensacional, porque é exatamente isso, a violência como espaço. Ele vai fazendo comparações da avenida que o inspetor aqui, que vai fazer a investigação do atropelamento do menino, e vai falando das situações que aparecem sobre a Avenida das Américas e aquilo que remonta à história daquela avenida. Ele fala, não tem nada a ver com a Avenida de Nova York, mas também ela lembra a famosa Escola das Américas, na Carolina do Norte, onde os militares guatemaltecos foram treinados para fazer lavagem cerebral, para fazer tortura, para ser pessoas exatamente sanguinárias a partir de uma violência institucionalizada pelo Estado. Então, ele diz que foi na mesma avenida que apareceram os primeiros cadáveres de pessoas mortas por esses militares, que são chamados de caibiles, que é a polícia militar de elite da Guatemala, tá? Então, é muito interessante como ele vai trazendo ambientação a partir de memórias da violência, né? E isso constrói a ambientação para o leitor. E aí ele vai além e também violenta o leitor com outra imagem, né? O inspetor, passando por essa avenida, acaba vendo essa última imagem, que é uma mulher demente, ou seja, com problemas psicológicos, bastante jovem, morena, porém muito suja, então moradora de rua, pelo que parece ser. Ela se agacha perto de uma árvore, levanta a saia, mostra a bunda e defeca. Então, a imagem é violenta. Olha a relação que ele está fazendo aqui. Ele não é só mostrar a violência estatal para o leitor e descolar o leitor e falar, olha, essas são as minhas memórias, é assim que foi construída a cidade, o país e etc. Você também vai sofrer essa violência ao ler esse texto. Porque essa imagem que eu estou te mostrando aqui não é uma imagem tranquila, é um reflexo não só do meu texto, mas daquilo que você está lendo, dessa ambientação, dessa estruturação social que eu quero mostrar para você. Então é forte, porque ela impacta, ela choca o leitor. Então por isso que a gente fala que aqui não é só tema, mas a violência que ela está performática, né? Partindo para os outros romances, aqui eu trago Caballeriça. Caballeriça conta a história exatamente de uma pirâmide social, tá? E a violência como um espetáculo, que basicamente a gente tem aqui a história de uma família de classe alta que trabalha ali, que tem todas as questões tradicionais, e está relacionado com toda a violência que essa família fez para se perpetuar no poder, mas
tem toda uma história por trás ali também de problemas psicológicos e também de uma violência institucionalizada. Aqui eu trago um trecho para mostrar exatamente como está a sociedade guatemalteca. Então, vou ler. En la segunda capa de la pirámide estaban los hombres de seguridad. Muchos de ellos también hubieran podido vestir indumentaria quiche o tzutuil, sin llamar la atención, pero iban en traje de calle, tocados con el sombrero tejano todavía en boga en las fincas de la región. Casi todos llevaban al hombro escopetas recortadas y al cinto canas con cartuchos de varios colores. Las armas relucían y parecían relativamente nuevas, y esto contrastaba con que algunos las llevaban colgadas con mecates de maguey. La escasez de mujeres hacía pensar en una reunión de jeques árabes. Se diría que no llevar una pistola visible al cinto o bajo la axila era una falta de etiqueta, falta que parecía perdonable solo a los muy viejos. Entre los jóvenes, muchos llevaban, además de la automática oscura y reluciente, algunas recámaras de reserva, como si esperaban que tarde o temprano se produjera un tiroteo y hubieran previsto el peligro de quedarse sin balas. Antes de llegar al cruce de Palo Verde, vimos una comitiva motorizada que se acercaba en dirección contraria. Venía a la cabeza de motocicletas conducidas por robots con cascos de burbuja negra, chalecos antibalas negros y guantes y botas negros. Los seguía una camioneta Mercedes-Benz azul metálico. Ese es el carro de Don Guido, dijo el licenciado. Y cerraba el cortejo un pick-up negro de cabina doble com vidros oscuros. Então, aqui em Caballeriça, assim como a gente viu em Pedras Encantadas, a gente tem toda uma construção aqui imagética, uma descrição imagética pautada na violência, né? E também essa questão daquele indígena, o quiché ou tsutuhil, poderiam utilizar esse traje, mas eles tinham ali também a apropriação cultural, na verdade, imposta a eles, que era o chapéu texano. Mas todos com uma indumentária violenta, todos com colete à prova de balas, com cartuchos de balas, com escopetas nos ombros, para mostrar como está construída a sociedade guatemalteca. Então, isso é comum. A violência já está presente ali, não foge disso. E todos vivem nessa. Quem não está, né, nessa situação é o estranho, ok? Então, esse é o posicionamento. Indo para o material humano, o trecho que eu quero destacar são esses três, para a gente ver essa questão também da descrição imagética e a construção do ambiente. Vou ler os três. Diz assim: por mi parte, más allá de la información que esperaba obtener en ese laberinto de millones de legajos policíacos acumulados durante más de un siglo y conservados por azar después de aquella visita inicial, las circunstancias y el ambiente del archivo de la isla habían comenzado a parecerme novelescos y acaso aún novelables, una especie de microcaos cuya relación podría servir de coda para la singular danza macabra de nuestro último siglo. Durante unos de los intervalos, mientras archivistas y policías jugaban amistosamente al fútbol, examino los restos de automóviles acumulados ahí a lo largo de medio siglo. Un Renault partido por la mitad me llama la atención, y el fuselaje de una avioneta Cessna, que supongo que cayó dentro del perímetro de la ciudad. El viento levanta un pequeño remolino de polvo color crema. Una alarma contra robo suena en alguna parte. El jefe llegó 20 minutos tarde a nuestra cita de las 5. Mientras comía deprisa un burrito, recordó que en una película futurista que vio hace poco aparece el logo de Taco Bell en un restaurante donde sirven tacos y otros platillos hechos a base de carne humana. No me tenía buenas noticias.
Só para contextualizar, Material Humano conta a história de um escritor que teve acesso a um arquivo policial da época da ditadura, que foi achado por acaso, por conta de uma explosão em um hospital militar. Foram fazer uma investigação e acharam no subsolo desse hospital milhões de documentos que estavam desaparecidos e eram catalogadas as pessoas que foram torturadas, que eram vítimas da ditadura e que eram perseguidas nesse período de guerra civil. E aqui ele traz exatamente essa dança macabra que aconteceu no último século na Guatemala. Quando ele fala do jogo amistoso entre arquivistas e policiais, é muito interessante porque muitos dos arquivistas eram ex-guerrilheiros que lutaram contra a ditadura, na qual esses policiais eram base. Então é muito interessante assim, um conflito, né? E não é só isso, esse jogo amistoso está ali, mas ao redor a gente tem toda uma violência, a gente tem um Renault partido, então olha lá, não é um carro que está partido ao meio, e um outro avião que caiu no perímetro da cidade e permaneceu ali enferrujando, certo? Toda essa construção imagética está presente. E ao final desse trecho, ele diz assim, um alarme contra roubo soou em algum lugar. Então, a violência está ali. Ele está mostrando para você. Ele não está falando sobre a violência, mas a violência ela se faz presente pelos elementos que ele constrói. O último trecho do Material Humano que eu selecionei aqui, ele fala exatamente isso também, né? O escritor tinha uma reunião com um inspetor, o chefe ali que estava fazendo todo o processo arquivístico. Ele se atrasa e quando ele chega comendo um burrito do Taco Bell, ele fala de um filme que ele assistiu em que a Taco Bell servia tacos e outros pratos com carne humana. Mas ele está comendo um taco. Então a violência aqui também é com o leitor, existe esse choque com a realidade que é apresentada, porque é algo tão absurdo, né? E a violência que está institucionalizada, que é cotidiana, que é usual. Para terminar, eu trago alguns trechos de Los Sordos, tá? De 2012. Vou ler os trechos aqui. Durante el trayecto de vuelta al otro lado de la ciudad, Cayetano condujo en silencio. A izquierda y derecha se sucedían las vallas de publicidad. Una hermosa mujer que parecía estar muerta anunciaba un modelo de zapatos de tacón alto. El cuerpo calzaba solo uno. Están de muerte, decía el eslogan. Todavía tiene su belleza el paisito, ¿eh? Dijo el doctor Lara, sensible a los rápidos cambios de color en el ocaso tropical. Perdón. Un cartel luminoso con letras verdes y rojas que se desplazaban indicaba la fecha, la hora, la temperatura. Luego, balacera en el Boulevard Los Próceres, zona 10, congestionamiento. Javier se desvió hacia el sur para dar un rodeo por Hincapié, de modo que el paisaje de volcanes que habían tenido a la derecha volvió a aparecer frente a ellos. Están locos, dijo Ernesto, después de dar un saltito de susto en su asiento al oír el tableteo de una ametralladora festiva. Diciembre, dijo Javier, la Guadalupe Reyes. El mediodía de abril, barrido por el viento del norte, era luminoso con un fondo matizado en verde y amarillo bajo un cielo con nubarrones. El paisaje estaba infestado de pequeñas construcciones de bloque y lámina, de vallas publicitarias, de propaganda política y antipolítica. Todos los políticos son una mierda. Recordava a cada tantos quilômetros um cartel sobriamente desenhado. Em Los Sordos, a gente tem o sequestro de uma moça que é filha de um banqueiro. E o Cayetano é o guarda-costas dela e vai em busca, vai procurá-la. E o Javier é o namorado. Essa imagem que ele traz aqui pra gente, do Caetano conduzindo em silêncio e ao redor, quando ele passa, na direita e esquerda, tem um slogan de uma propaganda, na verdade,
de uma marca de sapatos em que existe uma mulher que está numa maca de necrotério e com um sapato e o slogan "Están de muerte", é muito complicado porque a Guatemala é um dos países em que o feminicídio é gigantesco. E utilizar a morte da mulher para fazer uma propaganda é horrível, mas isso está institucionalizado. E realmente aconteceu isso na Guatemala. O outro, olha como a violência no cotidiano, e aí eu já vou encerrando, tá presente, né, na Guatemala. O Javier foi buscar o Dr. Lara no aeroporto, passando pelos vulcões, todavia ainda o país tem essa beleza toda, tá passando a paisagem, de repente aparece o letreiro, tiroteio no Boulevard Los Próceres. Tá tendo congestionamento, mude a sua rota. E aí tudo bem, existe essa violência e a gente muda a rota porque ela está uma violência institucionalizada e passa, né? Mas choca o leitor, choca quem não entende ou não conhece o cotidiano guatemalteco. E ele também, o Ernesto, toma um susto, que está junto com os dois, quando ele ouve os tiros de uma metralhadora. E o Javier falou, fica tranquilo, é dezembro. Dezembro a gente tem a festa da Guadalupe, que é a Virgem Guadalupe, que é a patrona do país, e Guadalupe Reyes, que é o período que vai até 6 de janeiro, que são os Reis Magos. É uma festividade, utilizar uma metralhadora para celebrar, está tudo bem. Então, só para finalizar, que eu acho que é isso que é importante, a gente vê o espaço nessas 4 novelas que são marcadas pela violência representativa, textual, por personagens que se fazem presentes também nessa descrição feita, mas a partir dessa violência institucionalizada. Os espaços eles se criam a partir da violência que os escreve, semantiza e realinha-se dentro dessas histórias. Então, a violência que nós temos, a violência que nós temos aqui institucionalizada, ela se faz presente, não é temática, mas sim ela é performática, né? É uma estética realmente. Então, eu agradeço essa oportunidade de poder apresentar para vocês um pouco da obra do Rei Rosa, dos textos, espero que tenha instigado a curiosidade de vocês para lerem os textos dele, procurarem os textos dele, porque vale muito a pena conhecer a obra desse escritor centro-americano, guatemalteco, tão importante para a nossa literatura. Agradeço a oportunidade e um abraço e até mais.